Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Tarsila Rapace. Ela é gestora de cultura, atuando nas políticas públicas do setor, gestão de equipamento cultural, produção de eventos, projetos e programas de formação e representação em conselhos municipais. Olá, Tarsila, obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Oi, Marta, oi a todo mundo que está ouvindo. Eu que agradeço por estar aqui de novo no programa Multidom da Rádio Webdom, que é a nossa casa, né, Marta? Sem dúvidas. E aí, Tarsila, conta pra gente esse encontro nacional de gestores da cultura no qual você participou no último dia 14 e 15 de agosto. Pois é, esse evento foi um evento bem grandioso que aconteceu na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Foi agora dia 14 e 15 de agosto, né, de 2023. O evento é o Encontro Nacional de Gestores da Cultura. Então, é um encontro voltado principalmente para gestores públicos na área de cultura, né? Não especificamente os gestores na área privada. Esse encontro, ele foi promovido, quem mobilizou, articulou, organizou, foi o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das capitais e dos municípios associados. Então, são dois fóruns representativos justamente de gestores públicos de cultura em todos os níveis, nas esferas, né, federal, estadual e municipal, que se mobilizaram para promover esse encontro e para trazer gestores do Brasil inteiro. Foi uma experiência muito boa, primeiramente pelo fato de que conseguiu reunir realmente representantes de todos os estados brasileiros. Então, lá em Vitória, acabou que todo mundo foi compartilhando a sua experiência, aliás, desde antes do evento, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, do próprio evento, as pessoas iam compartilhando, olha, estou saindo aqui da minha cidade, no interior do Amazonas, estou pegando um barco para depois pegar um ônibus, para depois pegar um avião. Aí outra pessoa, olha, eu estou vindo aqui do interior da Bahia, vai demorar 3 dias para chegar. O outro, olha, estou vindo aqui do Rio Grande do Sul. Então, todos os estados brasileiros tiveram representação e isso foi muito bacana, muito importante, né? Esse evento, ele acontece num momento muito importante para os gestores públicos da cultura, né? Que é esse ano, em 2023, que é uma retomada das diretrizes de políticas públicas nacionais para a cultura, né? Nós retomamos o Ministério da Cultura, nós estamos aí retomando essas articulações. Então, esse encontro foi histórico e foi o primeiro desse formato, né? E com certeza foi histórico e está deixando uma marca aí para ser sempre lembrada. Foi um encontro de gestores de cultura e o que foi falado nesse encontro? Qual era o objetivo principal desse encontro? Acredito que também ele serviu para um conhecer o outro, conhecer mais gente, trocar figurinhas, trocar ideias, mas qual é o objetivo primário desse encontro? Ele tem mesmo um objetivo principal, um foco, e muitas outras coisas que acontecem em decorrência desse encontro acontecer. Então, a gente pode dizer que o foco principal foi falar das estratégias para o Brasil na área da cultura, tanto que o tema, né, então ele chama Encontro Nacional de Gestores da Cultura e o subtema é Cultura, uma estratégia para o Brasil. É realmente celebrar essa retomada das estratégias em nível nacional.
de uma maneira unificada, né, para que todo mundo consiga percorrer um caminho juntos, olhando para um horizonte em comum para os nossos objetivos de cultura e, enfim, articular melhor o que é fazer cultura num país tão grande e diverso como o nosso, né? Agora, tem várias outras coisas que vêm, tanto em decorrência desse encontro ter acontecido, quanto também para suprir muitas angústias e ansiedades de todos nós que somos gestores públicos de cultura, né? Então, uma questão muito importante é a construção de um marco regulatório para a área de cultura. O que é um marco regulatório? É uma construção de legislações específicas para que nos permitam executar as políticas públicas de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, mais abrangente, que contemple todas essas diversidades, né? Porque quando a gente fala de gestão pública, seja de qualquer assunto, educação, saúde, segurança e a cultura, a gente fala de uso de dinheiro público, portanto, de transparência, de princípios de legalidade para se usar a verba pública, o orçamento público, e nós temos leis que regem esse uso do dinheiro público. Então, quando a Secretaria de Educação, por exemplo, ou a Saúde, vai fazer uma compra de material ou vai contratar um serviço, nós temos as legislações que falam como que isso deve ser feito para ficar um processo transparente, obedecendo os princípios de legalidade. Na área da cultura, a gente também tem se submetido a essa mesma legislação, de modo geral, a legislação de licitações, né? Que é a famosa Lei 8666. E ela é muito boa para usar o dinheiro público, para dar uma segurança no uso do dinheiro público, porém ela não contempla algumas particularidades. Por exemplo, a Marta é violeira, você é uma violeira, uma artista na cidade. Se eu for contratar e fazer um pagamento de uma ação cultural que envolve uma apresentação de uma orquestra de violas, ou um artista solo, ou uma contratação de um artista para fazer o mural comemorativo do bicentenário, enfim, contratar serviços de bens e bens de cultura. Não é objetivo como comprar um saco de arroz, uma caneta azul ou vermelha ou preta. Então, a lei ela tem princípios objetivos para comprar de uma maneira redondinha, ou melhor dizendo, talvez quadradinha, que é, eu preciso de uma caneta azul de ponta fina com tampa numa embalagem transparente e que custe até tanto. Mais ou menos assim funciona um processo de licitação. No meio de cultura, como eu vou comparar, como é que eu vou colocar de uma maneira objetiva que eu preciso contratar uma violeira mulher que se chama Marta? Eu não posso falar isso, eu tenho que ser objetivo e oportunizar para todos. Mas no meio de cultura, você também não tem como comparar preço. Não tem como eu comparar o preço do maestro Binho tocando e de um violeiro famoso, por exemplo. Isso é só um pequeno exemplo, é muito grande essa falta. Mas é por isso que no Brasil já faz alguns anos que os gestores públicos de cultura, junto com a mobilização de deputados e deputadas, enfim, de outros representantes, vimos estudando a elaboração de um marco regulatório próprio para a cultura. Então, esse encontro em Vitória, ele veio também permitir que a gente pudesse ter conversas muito produtivas nesse caminho. Ainda não está nada resolvido, mas nós já temos um caminho para começar a desenhar como que a legislação vai nos atender nas particularidades da cultura, sem ferir os princípios de legalidade, de uso do dinheiro público com transparência, né, de uma maneira correta. Então, a gente teve, por exemplo, na abertura do evento, além da presença da ministra Margarete Menezes, nós tivemos uma fala muito rica e importante com a ministra Carmen Lúcia, que é a ministra do STF, que esteve lá para falar sobre essas questões da legislação e dos desafios que a gente vem enfrentando e como a gente pode enxergar caminhos. E foi uma fala muito boa da presença da ministra Carmen Lúcia. Tivemos representantes da Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas da União. Então, isso para nós que somos gestores foi muito bom, né? Para começar a dar luz e segurança para a gente continuar caminhando no uso, na execução das políticas públicas. Nesse encontro, vocês apenas ouviram ou foram ouvidos?
Ótima pergunta porque era muita gente, eu não vou saber te dizer qual foi o público presente, mas era assim, era muita gente de todos os lugares do Brasil querendo trocar informação, se conhecer, compartilhar experiências, fazer contatos para que eu possa, né, intercambiar ações daqui com outro estado, enfim. E ao mesmo tempo nós fomos lá para ouvir, porque tinham as palestras, tinham os mini cursos que foram oferecidos. Então a gente no primeiro dia a gente tinha momento de falas mais diretas, né, palestras, e depois mini cursos. Então, de uma certa forma, a gente estava ali para ouvir, mas existia um anseio muito grande dos gestores de serem ouvidos. E aí é um desafio, né? Porque todo mundo tinha muito para falar ali. Então, a gente percebia essa agitação de todo mundo querendo se manifestar também. E aí, o pessoal da cultura, você sabe, quem trabalha com cultura é assim, 220 volts, está todo mundo ligado e querendo fazer acontecer e falar, e cheio de ideias, né? Porque a gente trabalha com criatividade, então a cabeça está sempre fervendo, né, de ideias. Então, isso foi algo assim muito interessante. Talvez para uma pessoa que não fosse da área pudesse falar caótico, porque todo mundo queria falar e ser ouvido, mas a gente também tinha muito que ouvir por pessoas importantes que estavam ali, por exemplo, as ministras, né? Tanto a Margarete Menezes quanto a Carmen Lúcia, as representantes do Tribunal de Contas, da Advocacia Geral da União, enfim, a gente tinha muito para ouvir também. Então, foi intenso. Foram 2 dias, assim, de quase não descansar a mente, porque todo mundo queria mesmo falar e ouvir. Eu acho que atingiu, sim, esse objetivo, apesar dos anseios serem grandes de todas as partes. Foi, sim, foi um momento que foi muito produtivo, sim, para falar e para ouvir. Se não fosse ouvido no palco, pelo menos ouvido nos seus pares. As pessoas se conectaram mesmo, e eu acho que se conectar é um grande caminho para a gente avançar nos nossos objetivos. Como gestora de cultura, o que você trouxe de positivo e de prático para aplicar na sua função? Bom, a gente está nesse momento, especialmente no país, né, e nos estados e nos municípios também, já em vias de executar a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei importante que está chegando agora, o recurso dela está chegando para os municípios, e nós já estamos agora no período de elaboração de editais, para logo serem lançados editais e os artistas concorrerem para poderem ser contemplados com o recurso que vem, principalmente do Fundo Audiovisual, né? E essa lei é uma lei também importante, que nasceu das articulações dos últimos 2 anos, mais ou menos, né? E que traz, assim, um desafio para nós do município, porque como o recurso vem principalmente, a maior parte, do fundo audiovisual, portanto, a sua maior parte também ela é destinada a ser aplicada em projetos do audiovisual. Então, a gente tem, assim, um desafio de entender melhor, para poder fazer melhor os editais voltados para o audiovisual, entender melhor o que é a produção audiovisual, o que não é, o que envolve, como aplicar, como garantir que esse dinheiro vai ser bem direcionado, que vai ser bem executado, orientar também os artistas, e aí também tem as questões legais de como aplicar, né, até onde a lei me permite, não permite, como que eu faço. Então, foi bastante discutido a Lei Paulo Gustavo no evento, também no Encontro Nacional. Isso já trouxe algumas maneiras da gente, se a gente já não sanou dúvidas, a gente encontrou mais caminhos para sanar dúvidas enquanto gestores, então já está ajudando bastante a gente para executar a Lei Paulo Gustavo, e também a gente está prestes a realizar finalmente as conferências municipais de cultura, para que a gente eleja os representantes para irem para as conferências estaduais, para que depois finalmente a gente tenha os delegados que representem na Conferência Nacional de Cultura. E para que serve conferência, né? Conferência está sempre ligada ao movimento dos conselhos representativos, né? Então, nós temos conselhos também em várias áreas. Na área da cultura, é o Conselho Municipal de Política Cultural, que é o lugar onde os artistas, todos os artistas, têm ali um lugar especial para ter a sua voz, para também poder falar, para ser ouvido, assim como a outra pergunta que você fez, né? Nós, gestores, queremos falar e sermos ouvidos. Os artistas também, não só querem como devem. E o lugar garantido, formal mesmo, formalizado, oficial, para o artista falar, ser ouvido e participar das políticas públicas é o Conselho Municipal. E aí já é prerrogativa já de diretriz federal,
Federal de que a gente realize a Conferência Municipal de Cultura, onde vão ser levantadas e discutidas questões para a gente ter metas para cumprir, para melhorias, enfim, para conseguir alcançar nossas demandas de cultura. Não só particularidades que acontecem só aqui no município, mas aquilo que acontece no município que está ligado ao movimento maior do Estado e do país, né, enquanto cultura. Então, a gente vai levantar essas demandas, vamos levar para a conferência estadual, onde vão ter os representantes do Estado de São Paulo todos. Na conferência estadual são discutidas essas demandas, e aí são escolhidas quais demandas e quais pessoas vão representar na conferência nacional. A gente estava sem realizar essa conferência já há muito tempo também, estava tudo atrasado, até porque ficamos sem o Ministério da Cultura, e isso também agora, com a retomada do Ministério, já está agendado a Conferência Nacional para março de 2024. Então, a partir do encontro nacional, a gente também veio já com mais elaborações para podermos fazer a nossa conferência municipal agora. E aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós estamos para definir a data, mas provavelmente entre setembro e outubro. Nos próximos meses, a gente vai realizar a conferência municipal. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Tarsila Rapace, gestora de cultura. Além dos gestores públicos de cultura, quais foram outras representatividades nesse encontro? Olha, isso foi muito bacana, como eu estava dizendo, além dos gestores públicos de todos os estados do país, a gente ainda teve advogados presentes, advogados especialistas na área da cultura, artistas de várias manifestações culturais, empreendedores sociais, agentes públicos das 3 esferas do governo, né, como eu tinha dito, tanto do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, instituições privadas, instituições aquelas que investem em fomento de cultura, que inclusive algumas delas investiram nesse encontro também. Então, por exemplo, o Itaú Cultural estava presente com representantes, a Oi Futuro, o Instituto Cultural Vale, a CUFA, que é a Central Única de Favelas, que promove empreendedorismo social nas favelas e que tem um trabalho muito grande no Brasil, assim, muito importante. O Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, estava presente lá. E também pessoas representando as universidades. Isso também é muito importante, porque a cada tempo a gente vai vendo não só a necessidade, mas a importância e como tem sido bom para a área da cultura reforçar as pesquisas acadêmicas nas pautas de cultura, né? Então, para começar, que o encontro aconteceu nas dependências da Universidade Federal do Espírito Santo, né? A UFES. Mas teve muitos pesquisadores e representantes, pessoas das universidades de todos os lugares também presentes, para que a gente alinhe cada vez mais a pesquisa acadêmica com a nossa prática dentro de cultura, né? Isso também foi muito positivo. E você, o que mais te marcou nesse encontro? Que você falou, olha, valeu a pena esse encontro, por quê? Porque eu comi a moqueca capixaba. É uma brincadeira, mas para um capixaba isso é muito sério, viu? Porque a moqueca capixaba é realmente muito boa. E existe um lema lá no Espírito Santo que eles falam: moqueca é capixaba, o resto é peixada. Então tem essa coisa de defender o seu patrimônio. Inclusive a moqueca capixaba, ela é patrimônio cultural no estado. O estado do Espírito Santo eu gostei muito de conhecer, porque é um estado, ele faz parte do Sudeste. Até eu ir para lá, eu fiquei, peraí, eu não conheço muito sobre o Espírito Santo. Foi muito bom conhecer um estado que tem belezas, nossa, incríveis, tanto geograficamente falando, quanto na expressão cultural da capital e dos interiores ali do Espírito Santo. Então, é um estado muito bonito, eu gostei muito. E tem então a moqueca, que é representativa e é muito boa, é patrimônio. Mas
Mas aí, falando mais como olhar de gestora, tirando a hora do almoço, isso de fortalecer conexões tanto próximas da gente aqui, né, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Uma coisa interessante que eu posso compartilhar com todos vocês é que, modéstia à parte, nós podemos sim nos orgulhar desse município e do quanto ele está sendo representado na área de cultura em qualquer lugar, assim, que a gente frequenta nos meios de cultura, ou às vezes nem mesmo não é meio de cultura. A gente chega, o secretário Evandro Félix estava também presente nesse evento, e aí isso é frequente, a gente chegar e falar: oi, tudo bem? Muito prazer, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, e as pessoas: Santa Bárbara do Oeste? Sim, eu já ouvi falar por causa disso, por causa daquilo e aquilo, e é muito gratificante, muito, porque a gente vê que é um resultado de um trabalho que a gente faz com muita dedicação, né, muito esforço mesmo, e que está aparecendo, né, então pessoas de outras cidades, a gente conheceu ali o secretário de Ribeirão Preto, a secretária de Campinas, de Botucatu, o Fábio, que é diretor de cultura da Unicamp, e outras tantas pessoas de outros estados, e aí a gente fazia essa troca, tanto de se sentir reconhecido naquilo que a gente faz, mas também de poder reconhecer e conhecer o que as outras pessoas estão fazendo, gerando essa identificação. Poxa, que legal, a gente concorda, a gente pensa igual nisso. Olha, nisso a gente até pensa igual, mas que bacana ver o seu olhar. E aí vamos somando, vamos diversificando o nosso olhar também, expande, né, nosso olhar, abre um pouco até nossa respiração, assim, para a gente falar: poxa, quanta coisa que está acontecendo nesse país, assim, bonita mesmo na área de cultura, e com muito esforço de todo mundo, porque a gente passou por tempos muito difíceis, pandemia, né, a gente enfrentou muitos desafios, né, na área de cultura, de muitos artistas sem ter seus recursos, sem ter seu trabalho, e mesmo assim a gente vendo tudo que está acontecendo, isso é muito emocionante, é realmente gratificante. Eu agradeço a Tarsila Guedes Rapazes, gestora de cultura, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Tarsila! Eu que agradeço, Marta, todos os ouvintes da Rádio Webdom, do programa Multidom, que eu adoro estar sempre aqui, compartilhar com vocês as experiências. E para quem ficou interessado em saber mais sobre esse Encontro Nacional de Gestores de Cultura, você pode acessar o site do evento, que chama forumdecultura.org. Lá você vai ter no site como é que foi a programação, tem uma live da abertura do evento que ficou gravada ali, você pode assistir, ver como é que foi, tem contato também com as pessoas responsáveis pelo evento, e tem também um canal do Instagram, que é o Fórum de Cultura, o canal do YouTube, que eu acredito, não tenho certeza, mas acredito que tem também gravações lá de algumas das programações, e na Secretaria de Cultura de Santa Bárbara do Oeste, você pode também acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro por exemplo, da Conferência Municipal de Cultura, né, que vai ser realizada aí pelo Conselho Municipal de Política Cultural nos próximos meses, e para que você possa participar também, se envolver e ajudar não, mas fazer sua parte, todos nós juntos, na elaboração das políticas públicas de cultura, né? A gente tem aí um belo caminho pela frente, trabalhoso, mas que trabalhar com cultura sempre traz para a gente a felicidade de ver as coisas bonitas acontecendo. Então, eu agradeço por estar aqui e espero ter boas novas em breve também para trazer de novo. E também aproveito para dizer que em breve a gente vai ter ainda muitos editais para serem lançados de fomento à cultura, como, por exemplo, os editais da Lei Paulo Gustavo, que é principalmente no fomento da área do audiovisual, mas também tem editais para as áreas gerais de manifestações culturais. Mais para frente a gente vai estar executando também a Lei Aldir Blanc II, que já está em vias de chegar os recursos para os municípios também. Então, além da nossa programação cultural, né? O melhor caminho é ficar de olho nas nossas redes sociais mesmo, @culturasbo,
Por lá, a gente faz todo o nosso possível e impossível para sempre manter as pessoas informadas do que é que está acontecendo, tanto quanto com relação aos eventos, quanto a essas ações e eventos e, enfim, atividades das políticas públicas, da elaboração, do acompanhamento e da participação dos conselhos municipais. Então, fica de olho e vamos fazer isso tudo junto. Eu vou mandar um abraço especial, então, para todos os parceiros e parceiras aqui da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, porque a gente trabalha bastante, trabalha juntos, enfrenta aí muitos desafios, né? O secretário Evandro Félix. E também mandar um abraço para o secretário Pedro Leão, lá de Ribeirão Preto, para a secretária Cris de Botucatu, para a secretária Alexandra de Campinas, para o Fábio Cerqueira, que é da Unicamp, para o Gabriel, que é também de Campinas, que são pessoas especiais que a gente se conectou bastante ali nesse evento do Encontro Nacional de Gestores de Cultura, em Vitória, e a gente espera aí ter ainda muita coisa boa para acontecer dessas boas amizades que surgiram e fluíram. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.